Olá, aqui é a Micaele e eu vim trazer a resolução da questão 6b, que pede para definir um termo lambda gama maiúsculo tal que função y gama maiúsculo compute recursivamente o que for solicitado no item. No caso, o item solicita dado para dois números naturais A e B, é o resto da divisão euclidiana de A por B, aplicando y de gama maiúsculo a B. Na recursividade, primeiro a gente define os casos básicos, que no caso seria retornar zero se o dividendo de A é igual a zero, retornar zero se o dividendo de B for igual a 1, e retornar o dividendo A se o dividendo A for menor que o dividendo B. Caso contrário, ele aplicará novamente a função, passando o parâmetro A como A menos B. O termo alfa gama maiúsculo é definido como essa função explicada no slide, que o predicado px exerce o papel de if, retornando o gx caso o resultado de px seja verdadeiro, ou retornando o h caso o resultado de px seja falso. Como temos três condições para o caso base, essa aplicação ocorrerá 3 vezes, em que no primeiro caso, para saber se o dividendo A é igual a zero, é utilizada a função z, que retorna verdadeiro caso o x x ou o A seja igual seja verdadeiro. Com o A sendo zero, o z de A será verdadeiro e retornará o g de x, que na condição é zero. Ou então ele fará o segundo caso, que é caso o divisor b seja 1, utilizando a função z junto com o antecessor pb. Porque o antecessor pb, c de 1 seria 0 e z de 0 seria verdadeiro, retornando então gx, que é 0, para caso verdadeiro, ou entrando na terceira condição, que seria o terceiro caso. Para saber se o dividendo A é menor que o divisor B. Utilizaremos a relação da negação da relação G, que torna verdadeiro se A for menor que B. Porque a relação G ela retorna verdadeiro para B maior ou igual a A. Então, utilizaremos a negação para retornar verdadeiro se A for menor que B. Sendo A menor que B, e o px retornando verdadeiro, o primeiro parâmetro será retornado, que é o dividendo A. Ou então, será retornado o H. O H, nesse caso, é definido como menos A BB de F, seria o menos AB e o B como parâmetro. Portanto, a equação final resultante foi essa. E eu vou explicar melhor nas provas que eu coloquei aqui, nas 4 provas. No primeiro caso, A igual a 0 e B igual a 3, passando eles como parâmetro para essa função, através da redução beta, substituiremos o f por y de alfa beta, ou y de gama maiúsculo AB. E o x a gente vai substituir por 0 e o y por 3, resultando nessa equação. Como o z de 0 é verdadeiro, ele vai ignorar o segundo parâmetro e retornar o primeiro, tornando 0. Na segunda prova, A igual a 3 e B é 1,
Através da redução beta, substituímos o f e o x e o y, o x por 3 e o y por 1, resultando nessa equação. Como o z de 3 é falso, vai retornar o segundo parâmetro. Pegando o segundo parâmetro, z de p de 1, como p1 é 0 e o z de 0 é verdadeiro, ele retorna 1. Na prova 3, temos 10 e 5 como A e B. Substituindo pela redução beta, entramos nessa equação. Z de 10 é falso, retornando o segundo parâmetro. Z de P5 é falso, retornando o segundo parâmetro. E o 10 não é menor que 5. Então, vamos retornar o segundo parâmetro, fazendo e aplicando novamente na função agora os parâmetros A e B como 5 e 5. Aplicando novamente os mesmos passos, chegamos na equação para aplicar como parâmetro 0 e 5, que é o caso 1 em que o dividendo é 0, resultando em 0. Já na quarta prova, temos 11 e 5, fazendo a redução beta e substituindo o x por 11 e o y por 5. Chegamos nesse caso, em que o z de 11 é falso, retornando o segundo parâmetro. Z de P5 é falso, retornando o segundo parâmetro. 11 ainda 11 é maior que 5, então retorna o segundo parâmetro. E agora o parâmetro A será 11 menos 5, que é 6. E aplicado novamente esses mesmos passos para essa função, agora passando o A como 6 e o B como 5, resultando em outra passagem de parâmetro. Seria outra chamada recursiva com o A igual a 1 e o B igual a 5. Para A igual a 1, o Z de 1 é falso e retorna o segundo parâmetro. Z de P5 é falso, retornando o segundo parâmetro. E aqui nesse segundo parâmetro, o 1 é menor que 5, retornando o primeiro parâmetro, que seria 1. E é isso. Espero ter conseguido explicar, porque é bem difícil. Até a próxima.